Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um TelaCast, o podcast do Tela 20, e nós estamos aqui novamente, direto do Roubadinhas em Atlântida, toda a produção de conteúdo aqui do Tela 20 durante essa temporada de verão está acontecendo aqui. Queremos sempre agradecer aí ao Roubadinhas, ao pessoal, os sócios aí que já conversaram aqui com a gente, inclusive. Obrigado, né, por essa parceria, Roubadinhas e Tela 20. Então, toda a nossa programação, os podcasts aqui, TelaCast delas, Papo de Obra, enfim, todos os podcasts do Tela 20 acontecendo aqui nessa praça que realmente mudou, né, a cultura aqui do verão de Xangri-Lá e de toda a nossa região. E hoje temos mais uma conversa interessante, relevante aqui para toda a nossa comunidade. Conversamos com Francisco Ferreira, vice-presidente do Sicredi Caminho das Águas, e com Sherley Zucchetti, diretor executivo do Sicredi Caminho das Águas. Antes de dar um oi aqui para eles e recebê-los, também estamos com a Júlia, jornalista aqui do Tela 20. Quero agradecer os patrocinadores aqui do TelaCast: Amandia Café, Super da Praia, Botomé Síndico, Visual Calçados, Sicredi Caminho das Águas, Geana Ambientes e Matheus Scheidauer, nutricionista. Muito obrigado a todas essas empresas que fazem possível aqui o TelaCast. Agora sim, quero desejar aqui as boas-vindas. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Começando então com o Sherley, pode ser? Sherley, bem-vindo aqui. Obrigado pela presença no TelaCast. A gente que agradece o convite. Só vou te pedir para falar no microfone. Ótimo, aqui pra ótimo. gente. A gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui. Um dia, hoje, pegamos chuva no caminho, aqui um pouco nublado, aliviou aquele calorão, mas a gente está aqui de coração quentinho para conversar aí com a audiência. Muito bem. Bem-vindo também, Francisco, ao TelaCast. Da mesma forma, quero agradecer o convite. E como o Shirley falou, né, depois de um dia de muita chuva, né, um final de semana de muita chuva, a gente está com um tempo um pouco mais ameno e vai ser um prazer estar falando com vocês aqui nessa tarde. Tudo bem. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, bem-vindo aos nossos convidados de hoje para mais uma conversa aí interessante e relevante, como bem disse o Esteban no começo aqui. Muito bem. Antes de entrarmos assim na conversa e falarmos do Sicredi especificamente, né, eu sempre aqui no nosso bate-papo, que a gente faz bem nesse estilo de podcast, mais de conversa, né, mais informal, queria que vocês se apresentassem também, em um nível um tanto pessoal também, de trajetória, para que todo mundo que nos acompanha aqui, né, no TelaCast também conheça um pouco de vocês, e aí a partir disso a gente vai entrando, né, na relação também de vocês com o Sicredi. Quem quiser começar. Tanto faz, tanto faz. Então vou eu que sou mais novo, né? Pior que não, né? Bom, mas assim, eu tô no Sicredi já há bastante tempo. Eu comecei lá na nossa central em Porto Alegre. Esse ano eu faço 30 anos de Sicredi. Ali pela metade do ano, 30 anos uma de Sicredi. vida. Uma vida, E aqui na Sicredi Caminho das Águas desde 2007. Então, vim a convite, inclusive a convite do Álvaro, que hoje é o atual presidente aqui da cooperativa. Né? Ele até viria também hoje, mas a gente está conversando com ele, que ele vem para falar, claro, do Sicredi, mas também de alguns projetos aí pessoais que são bem interessantes. Ele já esteve presente aqui antes no TelaCast, foi bem bacana. A gente também estamos aí aguardando a presença dele novamente. Maravilha. E aqui eu fui por muito tempo diretor de operações, né? E nos últimos 3, agora o 4º ano como daí diretor executivo. Perfeito. Francisco. Bom, eu me chamo Francisco, eu moro na cidade de Campo Bom, cidade aí considerada mais quente do estado, né? E além do Sicredi, eu tenho também uma produção de orquídeas, né? Sou exportador de orquídeas. Hoje a gente está entre os... a gente é o 5º maior exportador de orquídeas de coleção do Brasil. Então é um projeto que nasceu lá quando eu tinha 12 anos de idade, né, que era um hobby. Durante muito tempo também eu trabalhei... Mas teu mesmo ou a família? Um hobby meu. E é uma coisa muito comum assim, entre os orquidófilos, é que eles não sabem explicar de onde vem essa vontade. Né? Mas aí conversando com outras pessoas mais experientes, assim, a gente tem muitos amigos que têm idade bem avançada, 80, 90 anos de idade. Um deles relatou que, na verdade, não é tu que escolhe esse hobby, né? Tu é escolhido pelas orquídeas. E aí ele diz que, em contrapartida disso, tu vai viver muitos anos, porque é elas que vão te permitir ir embora, né? Então, foi um senhor de 90 anos falando, então pode ser que seja verdade mesmo, né?
Mas aí eu entrei para o mundo do cooperativismo como coordenador de núcleo, né, que é um projeto que o Sicredi, não só o Sicredi, mas o cooperativismo tem, que são os nossos agentes dentro da comunidade que fazem realmente o contato entre a cooperativa e a comunidade. E lá eu fiquei durante 9 anos como coordenador, é um cargo voluntário. E aí em 2023 eu fui convidado a participar do conselho de administração. E aí no ano passado a gente teve lá uma mudança na governança, onde eu acabei sendo, o Álvaro foi eleito presidente e eu fui eleito vice-presidente. Então, desde então já estou 11 anos, né? O Shirley está fazendo 30, eu estou fazendo 11. Então eu sou mais novo. Muito bem. Entrando então, falando de Sicredi, né? Acho que também é um dos motes aqui da nossa conversa é tentar fazer também um apanhado, né? A gente ainda está nessa época de início de ano. Praticamente aqui no litoral, na verdade, ainda o pessoal nem começou, bem dizer, o ano, né? Ainda está nesse foco do verão. Após isso que realmente, né, começa a nossa 2025 aqui na praia. Mas fazer esse apanhado, né, do Sicredi nessa época de veraneio, de um apanhado de 2024 e também trazer, né, expectativas, novidades de projetos e de objetivos do Sicredi Caminho das Águas para 2025. Em que sentido a gente pode começar também disso e o que vocês já trazem assim, de novidades? Então eu acho que eu vou contextualizar sobre o presente, né? Bem agora presente, como tu falou de começo de ano. A gente, nesse período agora do ano, a gente faz as assembleias, né? Que são as reuniões com os associados para fazer a prestação de contas do ano anterior, né? E esse ano, uma das coisas que a gente está estreando é justamente uma fala sobre os pensamentos para o futuro, né? Para o próximo ano, próximos 2 anos, né? Que é o Shirley, inclusive, que traz isso na Assembleia. Mas a Assembleia é um momento muito, muito interessante, a gente considera assim que é a festa do cooperativismo, né? Onde a gente convida os associados a participarem dessa prestação de contas, onde vai estar lá os nossos diretores, eu, o Álvaro, né, o nosso gestor também da parte de desenvolvimento do cooperativismo, falando sobre tudo que aconteceu no ano. Esse ano é um ano que foi recheado, inclusive, às vezes na Assembleia a emoção vem, né? Quando tu vai para uma cidade como, por exemplo, Três Coroas, que a gente teve lá na quinta-feira, que foi fortemente impactada pelas enchentes, e aí a gente traz aquilo que a gente fez, né? Sim. Por aquela população, e automaticamente tu vê as pessoas começar a se emocionar, porque acabam revivendo aquela... Porque o ser humano tem uma característica muito boa, né? Que a gente esquece as coisas, né? Isso é bom, certo? Tu vai substituindo as memórias ruins por memórias boas, né? Então faz pouco tempo, foi maio, né? Que aconteceu tudo isso, mas a gente já está na vida normal, né? As pessoas já estão novamente... Nem um ano, né? E as pessoas já estão normal, né? Mas na aí grande maioria. Quando tu começa a trazer isso à tona de novo, tu acaba sofrendo de novo, né? Então a gente, nesse período agora que começou... na terça-feira da semana passada, dia 10, e vai até, acho que é dia 14 de abril, assim, esse período, né, essa janela, a gente visita todas as cidades, onde a gente chama, então, nossos associados, faz a prestação de contas e no final eles são contemplados com uma janta, né. E a gente faz um convite também para o associado, que é uma doação voluntária de R$25, que é destinado a uma entidade escolhida daí pela agência, né. Então, várias entidades são contempladas e é sempre com a ideia de ter um projeto para a utilização desse dinheiro. Então, é uma forma também da gente arrebanhar as pessoas e fazer de novo que elas, né, vão lá e ajudem a gente compartilhar essa prosperidade para as pessoas, né? E 2024 foi, né, um ano, como tu falaste também, de desafios, né? E eu acho que até a gente conversou isso com o Álvaro no último Telacast, que o cooperativismo também se fez presente, né, nesse momento difícil, né, e como também essas cidades que contam, né, com o Sicredi, com o Sicredi Caminho das Águas, enfim, conseguiu uma rede de apoio que é tão necessária para momentos de crise, né, e também não só naquele momento, mas na retomada, que isso também é importante na hora de, como tu comentou, de lembrar e continuar, né, nisso na memória. É porque muitos ainda não conseguiram se reerguer completamente e ainda precisam desse apoio e dessa rede, né?
Então é nessas horas também que, claro, é difícil relembrar e sofrer um pouco com o que aconteceu, mas se é para nessa questão de ajudar e conceder essa rede de apoio, é necessária essa lembrança, né? Eu até digo que tem um símbolo, né, que aconteceu na enchente ali, que foi aquela corrente humana que aconteceu em Canoas, né? Aquilo ali é o maior símbolo do cooperativismo que pode ter acontecido, né? Alguém te dá o braço e dizer, cara, vai lá, dá o braço para outro até buscar quem está com problema, né? Então, acaba, através da força, da energia, da cooperação, as pessoas se uniram para resgatar sem deixar ninguém para trás, né? Então, acho que ali foi assim o exemplo máximo disso que tu falou agora, né? Que é a cooperação mesmo, né? Uma pessoa ajudando a outra para chegar de novo onde estava, né? Perfeito. E aí, como para dando sequência, né? Vocês fazem então essas assembleias, mostram então o que aconteceu, os resultados, o que acontece exatamente assim na assembleia de mostra de resultados, enfim, especificamente o que vocês apresentam. Quer tocar? Pois é, até para fazer o gancho aqui com o que falava o Francisco, né? Foi um ano especial para nós, né? A gente tem crescido aí nos últimos 2 anos mais de 30%, né? Então, quando a nossa região, quando uma cidade da nossa região, ou várias delas, passam pelas dificuldades que a gente viu aí, que a enchente, por exemplo, foi a promotora, digamos assim, dessa dificuldade. Sim. E fez com que a gente pudesse então ver a união, a colaboração, a cooperação, não deixar ninguém para trás acontecer. Isso, eu costumo olhar para isso e ver que ali nós estamos tendo uma evidência de que a gente já vem trabalhando de forma a estimular a colaboração, a cooperação. Quando acontecem situações dessa forma e a gente agiu como agiu, é porque a gente já vem trabalhando e semeando isso, né? Até porque está na natureza humana, né? E a gente trabalha a favor da natureza humana, né? O Sicredi, por ser uma cooperativa, ele trabalha a favor da natureza. A natureza, para ela prosperar, ela precisa colaborar, ela é colaborativa, né? Sim, muitos colaboram e já fazem alguma organização meio que em cooperativismo, mas sem saber especificamente, né? Que se você olhar para a vida, para a natureza como um todo, para ela se desenvolver de forma próspera, ela tem que achar o equilíbrio. Então, não existe uma competição na natureza. Às vezes, por mais que você veja lá que pode ser que o leão comendo o animal lá, ele está competindo, ele está destruindo, não, na verdade o leão ele está trabalhando para ele ser um melhor predador, então ele vai se desenvolvendo de forma harmoniosa, porque aquilo que parece ser também uma agressão é harmonia. É o ciclo da vida. É o ciclo. Então a cooperação, a colaboração tem a ver com o que é natural, então ela tende a fluir melhor. Então a gente cresce aí nos últimos 2 anos 30% também por isso, porque dentro da empresa a gente também faz as coisas de forma colaborativa. A gente também não tem dentro da empresa competição. Se a gente quer levar para fora a colaboração, a gente quer que os nossos associados cooperem, colaborem, nós temos que fazer primeiro isso dentro da empresa. Então, vindo para cá, eu e o Francisco conversávamos também um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a relação que a gente estabelece com os negócios é de ganha-ganha, né? Tanto dentro da empresa quanto para com os associados. E lá na Assembleia a gente fala disso. A gente fala que para a cooperativa prosperar, o associado também tem que prosperar. Então o negócio tem que ser bom para o associado e o negócio tem que ser bom para a cooperativa. Se ele for bom só para a cooperativa, nós não estamos sendo essencialmente uma cooperativa. E se ele for bom só para o associado, também isso não vai ser sustentável para a cooperativa. Então, o cuidado que a gente busca ter dentro do que a gente faz, bem como todos os nossos, hoje, 350 colaboradores, quase 360. O que eles fazem é justamente buscar zelar por isso, estabelecer relações que são ganha-ganha. E se a gente faz isso, descobrindo quais são as necessidades dos nossos associados e buscando atendê-las, a gente entende que está sendo cooperativa. Porque a regra do sistema financeiro bancário tradicional, qual é que é? A regra, o senso comum, né? Eu tenho meta, eu tenho objetivos, eu preciso atendê-los. Os números, atender os números. Os números, né? Eu preciso atendê-las. Eu preciso lucrar. Eu preciso cumprir com esses números, né? E ao cumprir com esses números, como eles viram o centro do meu fazer, né? Eles viram quase o meu propósito.
eu não estou interessado em ganha-ganha, eu estou interessado em ganha. E a gente, para ser fiel ao que uma cooperativa pressupõe de ser, né, nós temos que estabelecer relações ganha-ganha. Então, ganha a cooperativa, ganha associado e ganha isso que o Francisco mencionou, que são as comunidades, né, que depois também é uma frente que eu acredito que a gente vai falar mais aqui, né. E é um sistema legal de avaliar para a gente do litoral, porque quando se falava em cooperativa, se pensava mais em bancos voltados a agricultores, né, produtores rurais, e aqui a gente não tem muito isso. A gente tem um pouquinho em Maquiné, um pouquinho em Itati, mas Capão, Xangri-Lá, essas cidades a gente realmente, atividade rural quase zero, digamos assim, né, e o Sicredi foi abraçado aqui na cidade, aqui na região também, por ter esse espírito inovador diferente de um banco tradicional, né? Independente, porque nasceu no agro, né? O Sicredi nasceu do agro, a gente tem ótimos negócios ali com o agro, mas hoje não é só agro, né? E muito menos banco. Nós passamos longe de ser um banco. Que nem eu estava dizendo, a gente pode aqui celebrar vários números, né? Hoje somos quase 90 mil associados aqui na nossa área de atuação. Conseguimos... eu vou usar um termo um pouco técnico aqui, né? Nós conseguimos no ano passado atingir um marco que foram 40 milhões de sobras, sobras líquidas, né? É o paralelo do lucro, digamos assim. Mas por que sobras? Aqui tem um aspecto importante. Porque o nosso principal negócio não é dar sobras, né, Francisco? O nosso principal negócio é atender adequadamente o que os associados precisam. Se a gente faz isso bem feito, né, com eficiência, com qualidade, o que a gente tem no final do ano? Sobras. Mas o principal objetivo é gerar ganho para ele. Então, por exemplo, lá na Assembleia, que o Francisco mencionava aqui, tem uma parte da nossa Assembleia onde a gente apresenta os resultados que são visíveis, né? Esse que está no demonstrativo de resultado. A gente, então, apresenta lá 40 milhões, né, de resultado. Só que por trás desses 40 milhões, tem vários resultados que a gente já deixou na mão do associado durante o exercício todo. Esses resultados que já ficaram na mão do associado no exercício, eles somam mais de 20 milhões durante o ano. Então, a gente procura mostrar para o associado que fazer parte de uma cooperativa é ter ganho o tempo todo, não só no final do ano. Mas no final do ano ele também tem ganho, porque ele decide o que fazer com as sobras. Claro. Então, essa é a mágica, mas o cuidado que eu acho que a gente precisa ter aqui, e a atenção, é que a finalidade não é dar sobras. As sobras são necessárias para fortalecer a cooperativa, para a perenidade dela. Mas a essência dela é entender o associado, entender a região que ela está inserida e poder estabelecer a melhor relação possível, buscando prosperidade, desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida. E em casos de crise, como falou o Francisco aqui, a gente vai estar ali, junto, né, pronto para apoiar e para ser também um protagonista no enfrentamento daquela situação. Algo que eu sempre notei também em instituições financeiras, quando há representantes regionais, enfim, fica um pouco ainda longe assim do consumidor final, digamos, né? E aqui, mesmo a gente falando com o Álvaro, com vocês também, que são representantes um pouco mais regionais, as pessoas que estão em cada cidade ou em cada comunidade, elas estão presentes sempre também, conversam diretamente com as pessoas, ou chega ali, vamos tomar um café e aí eu te ouço, vejo quais são as suas necessidades. Isso é difícil de encontrar, e ainda mais em um mundo assim que vai ficando cada vez mais digital, e o pessoal às vezes opta, né, por relações apenas por celular. Ter essa diferença e esse olhar é muito diferente, né, porque tu não consegue enxergar nuances em cidades, em comunidades, ou como se comporta. Aqui a gente tem, hoje de manhã a gente estava conversando, Xangri-Lá e o Capão e Tramandaí são cidades muito diferentes, pelo comportamento das pessoas. Sim, então é essencial, né, ter esse olhar humano e a presença também próxima, né, de alguém. A gente tem a fala dentro do Sicredi que a gente tem ação nacional, né, então o Sicredi está presente em todos os estados, mas ele tem a atuação local. E dentro da nossa cooperativa, né, que começa lá em Tavares, vai até Torres, depois vai até Campo Bom, formando assim se dizer um triângulo quase, né? Todas elas banhadas por águas, então por isso caminho das águas. A gente observa muito essas diferenças, né? De um local que é mais calçado, outro é mais arroz, outro é mais turismo, outro é infraestrutura, né?
Então a gente percebe muito isso, e quando tu traz assim que o Sicredi tem essa pegada de ter nascido do agro, que foi realmente de onde saiu, né? Mas ele precisou ao longo do tempo ir se adaptando, inclusive para manter crescimento, né? Precisando olhar para outros nichos. Mas também vale lembrar, e a gente um trabalho que a gente vai fazer, já buscando olhar para frente, né? Essa vocação do agro, que as pessoas também que saíram do interior, né? Que vieram morar no litoral, mas que têm essa vocação do agro, né? Como é que vai ser quando elas tiverem 65 anos lá e tiverem aposentados, ou 70 anos, né? Então, uma coisa que a gente percebe, e eu, através até do Orquidário, sou um case dentro da Emater, é a agricultura urbana, né? Por exemplo, eu comecei o Orquidário há 12 anos atrás. Amanhã fazem 12 anos, exatamente amanhã 12 anos. Dentro de um terreno, né? Hoje são 6 terrenos que eu tenho estufas, né? Mas comecei em um, né? E mesmo com um, tu já tem uma fonte de renda, seja de orquídea, seja outra flor, seja a plantação de morango, né? A gente tem que achar a vocação daquela região. Tu consegue fazer projetos que também te deem renda, né? E aí seria uma forma de tu ter saído do agro, ter ido para outro lugar e o agro voltar para ti também, né? Não naquele modelo antigo, que eram grandes fazendas, mas pequenas propriedades, né? Então, o agro, ele continua presente, e eu entendo, né? Isso é uma percepção minha, que ele vai estar cada vez mais presente, justamente pelas pessoas estarem buscando alternativas naturais, né? Ou mais próximas ao meio ambiente, de estar plantando na sua própria casa uma horta, alguma coisa assim. Então, aqui também esse fenômeno, né, do êxodo ali rural, né, das pessoas indo embora e procurando as capitais, gera um ciclo, né? Aí agora gera uma outra demanda que já não existe mais algo tão orgânico, né, tão natural. Exatamente. Gera essa nova demanda agora também. E quem vem do interior traz isso, né? Eu sei porque meus avós, eles são produtores rurais, e quando eles vêm pra cá, assim, eles... não tem uma hortinha aqui, eles têm isso com eles, assim, então é muito provável, que nem disse o Francisco, quando vem morar na cidade, as pessoas trazem isso, né? Nem que seja uma horta no fundo da casa. E tu sabe que isso é uma questão química que acontece, né? Porque existe um fungo, vamos entrar um pouquinho mais aqui no ramo Tu já me falou isso. Das hortas, né? Horta, orquídea, tudo se mistura. Mas existe um fungo chamado micoriza, que ele contamina as pessoas. E a ação dele é liberar serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Então, automaticamente, enquanto tu tá ali em função da tua horta, mexendo na terra e tal, tu tá te contaminando. E tu tá tendo um bem-estar. Então, é natural que alguém que saiu, como tu falou, os avós vêm e... mas não tem uma hortinha. É porque eles realmente já se contaminaram e eles sentem falta, né? E a gente, quando a grande expansão do orquidário foi justamente na época da pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar reclusas dentro de casa e começaram a olhar para isso, né? O que eu vou trazer aqui para o meu escritório para ele ficar um pouco mais com cara de casa, né? Ou o que eu vou fazer com a minha casa para ela ficar com um pouco mais de cara de escritório. E começou a dar uma mistura disso tudo. Então, hoje, como tu vê um ambiente que nem a gente está aqui, tu tá repleto de verde na volta, né? Então, essa é a nova pegada, né? É tu tentar consorciar isso e cada vez tu tá mais inserido dentro do ambiente, né? Do ambiente natural. E então isso é também uma resposta, assim, da própria ancestralidade que a gente tem de voltar para o meio rural, né? E as cidades, vocês podem observar as obras, as mais modernas estão cada vez mais buscando verde, né? E a gente tem um privilégio aqui no litoral, que a gente tem muita vegetação ainda, né, Estevam? Assim, claro que já teve mais, mas ainda assim a gente tem áreas, assim, de muita vegetação, e isso atrai muitos turistas, né? Porque tu sai de um calorão lá de Porto Alegre de 40 graus, chega aqui, por mais que aqui esteja 30 e um pouquinho, mas ainda assim é mais gostoso por ter, né, o ventinho da praia, tem uma vegetação, isso também acho que faz toda a diferença. Voltando ainda para... Não sei se a gente tem ainda análises de 2024 ou se já podemos começar a olhar um pouco para o futuro e para o que vem pela frente. Eu acho que sobre o 2024, tem 3 assim, objetivos que a gente busca, e acho que vale muito compartilhar aqui, que a gente está muito feliz com eles.
Um é a experiência do nosso colaborador, né? O Sicredi hoje é reconhecido pela GPTW como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? Nos segmentos grandes empresas. Outra experiência do nosso associado, que também a gente avalia e vem melhorando e vem avançando. Então, não é só o crescimento de 30% ao ano, é como esse crescimento acontece. Então, que é um crescimento que vem sendo cooperativo, buscando realmente ser uma empresa mais humana. A gente não nega o digital, né? Não nega aqui a conveniência que o digital traz, a gente investe muito nisso. Tem a ver com o que o Francisco falou, que nós somos uma cooperativa de atuação nacional, mas de presença local. É que também o digital ali e as ferramentas, na verdade, eles são ferramentas, né? Então, entre aspas, assim, qualquer empresa ou cooperativa desse ramo pode ter essa ferramenta. Pode ter. O que importa é o resto, o entorno disso. E é necessária, mas ela não representa a totalidade do nosso posicionamento. Sim. A gente sempre vai se colocar como uma empresa humana. Então, por trás dessa tecnologia, existem pessoas que estão também falando com pessoas, né? Não são simplesmente robôs. Também temos, né, parte do nosso atendimento que passa por inteligência artificial, mas muitas das nossas operações que são tratadas pelo smartphone, elas têm do outro lado gente. E, claro, num olhar financeiro, isso pode ser entendido também como um desperdício. Mas, num olhar de cooperativa, isso é um investimento. Porque, se queremos ser uma empresa humana, tem que ter gente se relacionando com gente, né? E, então, que nem eu estava dizendo, a melhor empresa para se trabalhar, a experiência do nosso associado, e que se traduz na confiança que o associado deposita na cooperativa, que consolida aqui com os crescimentos que tivemos, né? Hoje, a Sicredi Caminho das Águas é uma cooperativa que já supera os 200 milhões em patrimônio, né? Então, a cada ano, a gente está melhor preparado para atender as necessidades que a nossa região tem. Quanto maior for o patrimônio de uma cooperativa, mais robusta ela está para atender os desafios e as necessidades e as oportunidades, né, que existem dentro da área de atuação que ela atua. Me chamou a atenção a questão também desse olhar para os colaboradores, né? E acho que é até algo bastante comum. Grandes empresas e também apresentam excelentes números, mas quando tu pergunta até para colaboradores, enfim, tem um histórico ali de uma série de problemas, reclamações. Então, isso é um desafio, né? Ter um crescimento expressivo e manter, né, uma equipe também engajada e humanizada, né? Com todos felizes, né? Então, quais são, assim, as atuações internas, enfim, protocolos, enfim, o que vocês fazem, né, para que essa equipe realmente também cresça junto, né, com a empresa e de uma forma também satisfatória e feliz? Isso pode dar até um outro podcast, né? Porque se você for olhar sobre a temática das relações de trabalho, como elas também vêm, assim, eu não sei se o termo é se modernizando, mas elas vêm evoluindo. Elas vêm se modificando, né? E as organizações também, pós-pandemia, então, imagina. E existe, quer queiramos ou não, né, concordamos ou não, a gente percebe lá dentro da organização que existe sim uma escassez de profissionais, querendo estabelecer relações dentro das organizações. Tem uma pegada de empreendedorismo muito forte, né, de inovação, de busca por, quem sabe, por uma felicidade, querendo passar parte das etapas do processo, né? Então, eu estou começando e já quero ir para o final, né? E lá dentro da empresa, o que a gente procura fazer, primeiro é desenvolver muitos nossos líderes, né? Então, no ano passado a gente fez, o Francisco acompanhou isso também, a gente investiu muito, assim, na qualificação dos nossos líderes. E a gente acredita que os líderes, eles, acima de tudo, eles devem ser líderes educadores, né? Os resultados passam necessariamente pelo desenvolvimento das pessoas. Quanto mais preparadas as pessoas estiverem, quanto mais desenvolvidas elas estiverem, melhor será a condição delas estabelecer relações mais assertivas, mais seguras, né, com os associados e com a comunidade em geral. Então, a primeira é investir no desenvolvimento dos nossos líderes. A segunda é investir no desenvolvimento das próprias pessoas. Então, a gente trouxe também... Das habilidades de cada um. Isso, nas habilidades, nas competências. E a gente também trouxe no ano passado, isso não é algo específico do ano passado, a gente já faz isso há muito tempo, né?
Mas a gente trouxe no ano passado componentes novos para o desenvolvimento, principalmente das equipes comerciais, né? Melhorando a condição deles nesse aspecto que eu dizia para vocês. Como que eu me preparo para descobrir o que as pessoas precisam? Então, eu preciso escutar. Mais do que entregar soluções, eu primeiro preciso entender o que ele precisa. E a gente vive uma sociedade onde escutar é cada vez mais escasso, porque a gente já tende a chegar com as... Imediatismo, né? A gente já tende a chegar com as soluções prontas. Afinal, eu tenho uma solução para vender. Então, como você trabalha um pouco isso para descobrir o que o associado precisa, para daí oferecer, para daí buscar entender, engajar. Tem uma coisa que é muito importante, há pouco eu falei aqui sobre colaboração interna. Então, a agência toda precisa estar engajada nisso. Tem uma etapa que a gente tem que engajar a turma nos desafios que temos. Então, não é um gerente comercial correndo por uma ponta, o outro correndo por outra. Todos precisam estar alinhados com os objetivos que temos e todos precisam ter sincronismo para que as coisas possam andar como se fosse uma orquestra, né? E que isso é um desafio enorme, né? Porque eu imagino, talvez alguém tenha alguma demanda, conversa com o líder de alguma agência, digamos, e ele consegue imprimir esse sentido assim da cooperativa, mas aí talvez ele passa para algum outro colaborador que não está na sintonia e acaba já gerando, né, ali uma diferença. Então é um desafio muito grande, né, manter essa união também, né, em Eu sintonia. faço uma analogia que é assim, né, Francisco, os nossos ambientes, eles são as coisas, entre aspas, assim, mais poderosas que a gente tem. E aí a analogia que eu costumo fazer é como se fosse um aquário. Né? Imagina um aquário, ele tem ali o seu limite, né? E aquela água precisa ter a máxima qualidade possível. Quem sabe o Francisco faria uma analogia aqui com as orquídeas, né? Em relação à estufa, né? Sim. Como eu já tive aquário, eu precisava cuidar dos peixes, né? Eu fiz essa do aquário, né? Então, se você não cuidar direito da água, ou seja, do pH, da temperatura, da quantidade de alimento que você coloca, por mais qualidade, por mais caro que você pague pelos peixinhos que você vai comprar, se você colocar eles numa água que está desregulada, eles não vão prosperar, podendo inclusive falecer, né? Sim. E a mesma coisa num ambiente organizacional. Então, o ambiente ele vai ser um promotor do que a gente precisa fazer enquanto cultura, né? Ou ele vai ser um detrator. Então, cuidar do ambiente, né, é essencial para que a gente possa promover uma cultura onde as pessoas estão engajadas com o que a cooperativa propõe para ela mesma, né, para o seu desenvolvimento, e mais do que engajados, eles se sintam seguros, confiantes, né, se sintam bem para poder despertar aquele lugar da criatividade, que só vem se as pessoas se sentirem engajadas, envolvidas e compartilharem do propósito. Aí a capacidade delas resolverem problemas, identificarem problemas, lidarem com protagonismo em relação a esses problemas também ganha uma outra conotação. E esse tipo, desculpa, Júlia, esse tipo de inteligência, inclusive, é o que é hoje em dia uma barreira para a inteligência artificial, digamos, né? Que é esse nível, passar aquele conhecimento não todo, ainda, né? Mas aquela criatividade e resolução de problemas é o grande diferencial do ser humano. Isso só os humanos têm. E tem pesquisas que comprovam, né? Se tu não cuida da pontinha do teu negócio, do colaborador que está começando, seja um estagiário, um líder, enfim, lá no comecinho, como é que vai dar certo o final da operação, né? Isso. Então, tu tem que fazer todo um trabalho de motivação, cuidar da saúde mental do colaborador, está muito em alta hoje em dia. São todas essas etapas que a empresa, para ter, né, o sucesso que almeja, e ela tem que seguir, porque senão não vai para frente. Né? E a gente tem uma máxima que eu aprendi com o Shirley lá dentro do Sicredi, que é que as estruturas moldam o comportamento, né? Então, se tu não tiver uma estrutura também bem desenhada daquilo que tu espera da pessoa, né, ela não vai se adequar. Agora, o contrário, se está tudo definido, se está tudo andando, a pessoa entra e ela é absorvida pela estrutura e entra naquele sistema e acaba funcionando. Ela se sente acolhida de uma forma e bem, e começa... deixa claro para ela o que precisa, né? Júlio, eu vou até dar um exemplo em relação a isso que o Francisco está dizendo, que é assim, nós estamos agora no segundo ano do nosso ciclo estratégico. O ciclo tem 3 anos, o primeiro foi o ano passado, estamos no segundo, termina em 2026.
o nosso mapa estratégico ele é baseado no Círculo Dourado do Simon Sinek, né? Então, no centro tem o porquê. O porquê a gente faz o que faz é o nosso propósito, né? Liberar o potencial de pessoas e negócios. Esse é o nosso propósito, né? Por isso, é para isso que a gente trabalha. O segundo círculo são os comos. Nós temos 4 comos, né? Um deles é a essência cooperativa, é fazer isso sendo cooperativa. O segundo, eles não têm uma ordem, tá? O segundo é, tudo que a gente faz precisa ser bom para o associado e bom para a cooperativa. O terceiro é pensar diferente. E o quarto é, o todo é maior que o indivíduo. Somos uma cooperativa, né? Todo é maior que o indivíduo. Esses comos, a grande finalidade deles é manter a estratégia viva e na rotina das pessoas. Ou seja, para as pessoas atuarem de forma estratégica, elas precisam verificar se no dia a dia o que elas fazem é bom para o associado, é bom para a cooperativa. Se como elas fazem é como cooperativa e não como banco. Se aquele negócio é melhor para um do que para o todo. E se elas, assim, passaram pela etapa do pensar diferente. Nem tudo precisa pensar diferente. Mas, naquela situação que está acontecendo ali, eu busquei uma alternativa ou simplesmente cumpri o protocolo? Entende? Então, a gente bolou uma atuação estratégica que permite que cada colaborador dos nossos 350 e poucos possam manter a estratégia viva durante o ano inteiro na sua rotina. Geralmente, nas organizações, alguém pensa estratégia, né? E pensa isso num certo período do ano, vai para a parede, mas como opera no dia a dia a estratégia? Então, mais ou menos assim que a gente pensou para manter essa questão viva, e peguei o exemplo do Francisco aqui para falar que o planejamento é uma estrutura que busca moldar comportamento. Qual comportamento? Manter a estratégia viva na rotina das pessoas. E é importante também para quem está nos assistindo, né, que isso comprova por que o Sicredi é uma das empresas que o pessoal gosta de trabalhar, que nem tu trouxesse no começo da fala, porque o colaborador está se sentindo motivado diariamente a estar ali, a ser melhor, a fazer melhor, e gosta de trabalhar no Sicredi. Acho que isso é um ponto também bem importante, Francisco, que falta hoje muito nas empresas. Perfeito. Né? E a gente acredita, se somos uma empresa feita de gente para gente, né? Cara, acima de tudo, a gente acredita nas pessoas. E a gente acredita no que nas pessoas? Na capacidade que elas têm. Então, você precisa criar uma condição para que a capacidade dela aflore, como se fosse lá uma orquídea. Ela está ali, ela tem que aflorar. Então, que condições você cria para isso aflorar? Muitas organizações querem que as pessoas simplesmente executem o que alguém pensou. Bom, ok, elas quem sabe farão isso, né? Mas a riqueza maior está no pensar. Se eu consigo pensar antes de executar, muito provavelmente eu vou executar melhor. E vindo para cá nós falamos sobre isso. Quem entende melhor de Shangri-La é quem está em Shangri-La. Então, quem tem que executar em Shangri-La também precisa pensar sobre Shangri-La. Então, tem que gerar condições para a pessoa pensar sobre o que acontece aqui, para ela executar melhor o que acontece aqui. Mais ou menos isso. O que acontece aqui do lado, que você mencionou que são diferentes, né? É outra pegada. Então, a pessoa precisa estar pensando sobre o que ela está fazendo, porque são nas sutilezas que a gente marca o diferencial. Não é na grande atuação, né? É nas atuações, assim, no nível maior de detalhe, que a gente vai marcar que sim, a gente entende, conhece e atende de forma específica as suas necessidades. Personalizado. E aí eu diria que esse é um desafio interno, né? Mas tem também um desafio externo, que daí já começa a entrar nos planos 2025, mas que começou em 2024, que é a busca do bem-estar financeiro, né? Que é uma coisa que é um projeto que a gente começou em outubro de 2024, que é justamente proporcionar para os associados essa questão de ter o bem-estar financeiro. O que é o bem-estar financeiro, né? A gente, através de ferramentas, busca estimular isso no associado, como, por exemplo, uma delas a educação financeira, né? Então, a gente está com esse projeto agora numa fase ainda inicial, né, que é a leitura das equipes para ver se os nossos gerentes, pessoas internamente estão prontas para receber um associado e para oferecer realmente aquilo que ela precisa, não aquilo que ela quer, né? Eu posso chegar aqui para ti agora e te pedir um financiamento.
aí tu vai ter o dever de olhar para mim e entender o que eu estou realmente querendo. De repente não é financiamento que eu preciso, de repente eu preciso de um consórcio, né? De repente eu preciso um ajuste nas minhas contas de casa para resolver essa situação. Então essa é a busca do bem-estar, né? Não só entregar ali o produto que ele quer. Não só bater uma meta, sim, né? Mas sim entregar aquilo que o associado está precisando. Porque às vezes quando a pessoa chega ao ponto lá de pegar um financiamento, alguma coisa, e não é em busca de um bem maior, é uma solução rápida, talvez ela está fazendo uma busca sem alguém que está tutorando ela, que está ensinando para ela, que está ali educando ela, né? E os nossos gestores estão trabalhando para estar pronto para esse momento. Porque eles é que estão na ponta, né? Eles é que estão aqui em Xangri-Lá, conversando com as pessoas, entendendo o que ela precisa. E talvez até nesse momento da escolha ali, ou do produto ofertado, se não era o que ela precisava de verdade, ela não vai ganhar também, não fica a relação de ganha-ganha, né? Isso. Aí já começa por aí, Isso aí. já do início da escolha do produto, já se quebra ali essa relação de ganha-ganha, né? Como é que nessa área de educação, até tu me despertou outra coisa, né? Que hoje em dia talvez até deveria ser mais debatido da educação financeira até antes, né? Em escolas, enfim. Eu sei que Sicredi também atua bastante, né? Em cooperativas escolares, criações de projetos também, atuam nessa área de educação. Como é que é isso também? Se tem novidades para esse ano de continuar, né, com esse tipo de iniciativa? Dentro desse projeto do bem-estar financeiro, a educação financeira como uma ferramenta, ela vai ser potencializada lá na nossa área. Até porque a gente tem agora alguns indicadores que vão controlar ou que vão ajudar nós a mapear isso, né? Que estão de acordo lá com o ESG, né? Que é a governança, sustentabilidade e o meio ambiente. Então a gente busca lá, através de parceiros, né, estratégicos, que vão poder estar potencializando esse projeto de educação financeira dentro de escolas, dentro de empresas. A gente tem feito muito em empresas, porque às vezes os donos de empresa relatam, né, que os funcionários estão pedindo aumento, mas, cara, não tem mais como pagar aumento, o cara já ganha o que tinha que ganhar, já está no teto da função, o que está faltando é ele organizar as contas em casa, né? Não é ganhar mais, é ele que não está, de repente, gastando certo. Então, a educação financeira entra nesse momento, né, nas empresas para justamente ajudar. E tentar combater também outra coisa que é um vilão hoje, né, que são as bets, né, e que estão levando as pessoas à falência, né? Então, hoje já tem mais gente jogando em jogos de azar do que investindo na Bolsa de Valores, né? Caramba. Então, esse é um dado real do Brasil, né? Então, a educação financeira também combate isso, né? Porque ela tenta te ensinar que tu precisa viver com aquilo que tu ganha, né? E por mais que até a ideia ali que as bets tentam passar, que é só um entretenimento, né? Algo dessa área. Lazer. É um lazer, mas cada vez mais, né? Tem histórias de pessoas que perdem tudo nisso e que realmente não é um ganha-ganha, né? Como é um problema caótico. citando, né? Não, e que acho que é interessante também a questão da educação financeira e também até em níveis anteriores, né? Porque é tido às vezes também muitas vezes como um assunto, um vilão, assim, as pessoas não devem se preocupar com o dinheiro, né? Isso, uma visão assim, né, não, temos que nos preocupar com outras coisas, não com o dinheiro ou com o bem-estar, né, nesse sentido. Até acho legal essa nomenclatura que vocês usaram também de bem-estar, porque a partir dessa organização, se a pessoa está com as finanças bem organizadas, tudo muda completamente a vida dela, né? E as escolhas também. O bem-estar financeiro é uma palavra mais ampla, né? Porque às vezes a pessoa pode já ser um investidor, né? Então ele não é uma pessoa mal educada financeiramente. Ela é educada, está poupando, mas de repente ela está poupando na poupança. E aí o bem-estar entra lá para te ensinar um pouquinho mais, que tu pode expandir teus investimentos, né? Pode botar em um LCA, pode botar aqui e ali, fazer previdência. Então, ele busca um olhar macro, né? Que tu vai olhar lá para frente também. Talvez, tu tenha hoje 20 anos, para ti não faz sentido tu investir em previdência.
Mas se tu olhar para o teu futuro, através do bem-estar financeiro, vale a pena começar agora, né? Porque quando tu tiver 65 vai ser tarde. E as pessoas estão se interessando por isso. Canais de YouTube sobre economia, dicas de investimentos. Isso é uma área que cresce a todo tempo, né? Então acho que é bem interessante também entrar nisso. Até porque a gente está percebendo que a previdência pública, né? Que vem uma crise por aí. Da iniciativa pública está cada vez mais difícil, né? Então, a privada tu ainda consegue ter um controle, consegue enxergar uma possibilidade na frente de ter uma renda ou de ter um valor, né? Se organizar, né? E é interessante para as pessoas porque tu sabendo administrar o teu dinheiro, o pouco ele pode ser muito, né? Às vezes meu pai sempre dizia, quem não sabe administrar no pouco não vai saber administrar no muito, porque tu tem que saber que tu não pode gastar mais do que tu ganha, tu tem que separar para as tuas despesas e a gente nota que as pessoas buscam informação, mas às vezes ainda de forma assim meio aleatória, né? Então cada vez mais é importante esse tema. Dá para falar um pouquinho de futuro? Claro. Tá, aí o Francisco me ajuda. Francisco, vamos começar falando de futuro, mas vamos trazer o passado, né? Acho que dá para falar do memorial, né? Uma aquisição que a cooperativa fez. Quem sabe você, Francisco? Pode ser. Aqui nessa revista que nós vamos deixar para vocês também, tem aqui a nossa história, né? Então a história do Caminho das Águas, ela vai fazer dia 28 de outubro 102 anos, né? E para a gente fazer um resgate de toda essa história, que é uma história ancestral, né? É a sexta cooperativa no Brasil, com mais de sexta cooperativa com mais de 100 anos, né? Então a gente tem aqui uma história que nasceu lá em 1923 com um padre, inclusive a gente contratou agora um historiador que é o Rodrigo Trespa, aqui de Osório, conhecido aí pela colonização alemã, né? Para fazer uma pesquisa sobre o cooperativismo, onde um dos capítulos é o nosso padre lá, que é o Jorge Haneke, que ele começou em Rolante essa cooperativa. E junto com todo esse trabalho surgiu a ideia da gente fazer um memorial, que a gente até fez a inauguração da pedra fundamental agora no dia 5 de fevereiro, buscando justamente resgatar isso e deixar toda essa história disponível para as pessoas, né? Para as escolas, para as pessoas, para inclusive favorecer o turismo lá de Rolante, né? Bacana. Porque é uma história bonita, é uma história de superação. A gente às vezes tem essa ansiedade, abre uma empresa, já quer resolver tudo em um ano, que acha que vai estar rico. Não, cara, essa cooperativa aqui levou quase 80 anos para começar a buscar estabilidade, né? Depois ainda teve mais algumas intempéries, que sofreu de novo, ainda não tinha patrimônio, não estava estruturada para suportar. Hoje sim a gente tem patrimônio, está pronto para segurar mais as intempéries que vão chegar, né? Em algum momento, sempre chega, né? Então, o memorial é para contar essa história, né? Deixar isso evidente e o porquê, né? Por que a ancestralidade? Hoje a gente pensa que o que é bonito é inovação, né? Tudo que é novo, tudo que parece que é mais bonito, que é moderno. Mas, cara, por que o cooperativismo ainda é inovador? Por que ele ainda é uma solução? Porque os problemas são os mesmos de 1844, quando foi fundado o cooperativismo da forma que a gente conhece, lá em Rochdale, né, na Inglaterra, e chegou no Brasil em 1902. Né? Então, em 1902, quando começou em Nova Petrópolis, lá com o padre Theodor Amstad, o problema que tinha lá, que era a falta de emprego, deficiência de local para morar, tu encontra hoje ainda em diversas cidades. Embora a gente esteja com uma dificuldade às vezes até de conseguir colaborador, ainda tem gente que não consegue emprego, né? Porque não se qualificou por causa de vários problemas. Então, o cooperativismo ele entra nesses momentos e aí, juntamente com o memorial, que é uma coisa que o Shirley entra daí falando de futuro, a gente também já está buscando fomentar mais ainda o cooperativismo, né? Que é montar uma incubadora de cooperativas para justamente pegar aquelas pessoas que têm a ideia, que querem se juntar e fundar uma cooperativa e juntamente com a Facate a gente está fazendo esse projeto que é como se fosse uma
uma incubadora de empresas, né? Só que daí de cooperativa. Em formato de cooperativa. E o memorial ele vai servir também para isso, sabe? Para mostrar uma história, mostrar todo o avanço da história, Para né? quem não conhece, Pra quem não conhecer, conhece. né? E saber como funciona. Isso. Então, Muito bem. veja, a gente começou falando de futuro, parte do nosso futuro inicia resgatando a nossa história, né? Mas até antes de entrares um pouco no futuro, eu acho que tudo também é questão de contexto, assim. Se a gente for falar de história, ou até de história humana e das relações, a gente tem um período bastante longo, né, de anos. Então, se a gente for contar 100 anos, assim, em questões de história, É nada. é nada, né? Então, é uma inovação, né, uma evolução construída há 100 anos, mas que, em termos humanos, é algo super recente. Isso. E super novo, assim, de insight, né, como relações humanas. Então, eu acho que também entra nesse contexto de que não é algo antigo. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, a gente fez uma entrega bem no período das enchentes ali de um aparelho de ecografia para bovinos e um penetrômetro de solo, né, que é para medir a dureza do solo para a Emater. E era antes da Expo Inter um pouquinho. E aí o pessoal da Expo Inter, da Emater, comentou que na Expo Inter eles estariam apresentando os Border Collie, né? Que são os cachorros lá que ficam cuidando das ovelhas e tal, né? E aí eu pensei, cara, pro meu cachorro lá em casa isso aqui é uma inovação, né? Embora seja ancestral, né? Os caras fazem isso há 1000 anos, né? Os pastores lá. Mas pro meu cachorrinho lá em casa é uma inovação, né? Então, uma coisa ancestral pode ser inovadora. Claro, né? com certeza. Depende do contexto que tu coloca. E mais até do que inovadora, ou melhor, tanto quanto inovadora, olha, já que ela é da natureza, ela é quase atemporal. Porque a natureza funciona colaborando. Desde que duas células se uniram, né? A natureza funciona colaborando. Então, é atemporal, sabe? E ela é a favor da natureza, então, assim, as coisas fluem com mais naturalidade, né? Fluidez, né? Então, a gente acredita muito nisso, tá? Bom, e aí para falar de futuro, além do memorial que o Francisco mencionou, dos livros e uma pesquisa bem, assim, profunda que vai ser feita, né? Já vem sendo feita. A gente costuma dizer também, assim, que para falar de futuro, a gente tem que ser coerente, passado. Então, a gente quer continuar sendo uma cooperativa, mas sendo uma cooperativa cada vez melhor. Então a gente fala de coerência, constância e consistência. Não é um negócio que a gente faz loucura. A constância para nós é muito importante. Desenvolvimento a gente acredita que vem com constância, né? E aí a solidez que consolida, né? Então, coerência, constância e consistência. Tudo que a gente faz olhando para isso, né? Não se desviar do caminho de ser cooperativa, potencializar o fato de sermos cooperativa. Acho que dá para dar até um spoiler, né, Francisco? A gente também vem trabalhando numa sede própria, que também, como o Francisco mencionou, a empresa vem avançando bem, e nós também precisamos melhorar as condições que temos hoje, justamente para a gente continuar expandindo, continuar crescendo, né? E chegou a hora, a gente já vem trabalhando nisso, que é lá em Rolante construir, né, planejar uma sede própria para daí começar a executar. Acho que isso também é uma situação bem importante para nós, internamente. E a gente também vem se organizando para levar o cooperativismo para mais cidades, né? Ainda restam algumas cidades na nossa área de atuação. Então a gente quer também oportunizar para essas cidades que tenham contato com o Sicredi. Claro que, aqui tem um detalhe que determina tudo, né? Quem precisa querer o Sicredi é aquela comunidade. Aquela comunidade é uma demonstração de que sim, queremos colaborar, não tem que ser o Sicredi, né? Um banco vai lá e se instala, né? E aí começa a trabalhar lá do jeito que a gente sabe que trabalha. Nós não, a gente precisa construir um entendimento do que é o Sicredi para que essa comunidade compreenda que quem vai gerar desenvolvimento para o Sicredi são eles, né? A cooperativa é deles. Então, e a gente continua acreditando na sede fixa, né? Na sede fixa não, na presença física. Isso. Né? Inclusive uma das coisas que a gente apresenta na Assembleia é que nos últimos 2 anos foram fechados 220
2.200 instituições financeiras no Brasil. Então foram cidades que deixaram de ter agência, né? Sim. De instituições financeiras em geral. O Sicredi aumentou 770 nesse período. Legal. Então o Sicredi continua apostando no olho, sabe? A gente tem digital, a gente está trabalhando ainda para aprimorar mais o que se chama Sicredi X, mas a presença física é fundamental. E acho que também conecta ali com o que a gente estava falando antes de ciclos, o pessoal saindo da área rural, enfim, indo para cidades, o pessoal saindo das relações humanas aqui, né, olho no olho, indo para rede social, para conexões com tecnologia, e é ciclo, né, na minha visão também, né, e quem vai estar preparado, né, para também talvez esse estresse desse ciclo, né, é quem está presente, né, na vida das pessoas. Isso. E eu até para ir na linha do que o Francisco estava dizendo, e não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de posicionamento. Um banco digital, ok, tá na estratégia dele, né, Francisco? Um atendimento digital em escala global, seja lá o que for, né? Na estratégia da cooperativa, que é a atuação nacional, mas presença local, entende presença, né? A gente tem que estar presente. Então, um banco digital nunca vai entender aquela comunidade que nem a gente entende. Até porque tem pessoas que ainda são resistentes ao digital. Tem pessoas que Também. não sabem utilizar e querem estar ali. Até a gente falava nos bastidores antes de começar a gravação, que às vezes no presencial que tu vai conseguir passar o que tu precisa e a pessoa vai conseguir te retornar com aquilo que tu realmente busca, né? Hoje nós temos relatos que vêm das nossas equipes de situações que acontecem com os nossos associados, das mais diversas, não só financeiras, que eles vão lá na agência conversar com o gerente dele para saber o que o gerente acha daquilo. Pedir uma ajuda. Então, das mais diversas, não só financeiras, das mais diversas, e a gente entende que isso é como se fosse um pulso, né, aqui que diz assim, cara, estamos indo num bom caminho. Por quê? Porque quando a gente consegue ter por parte dos associados esse tipo de demonstração, é um indicativo da confiança que o associado tem. Sim. E até faço uma outra reflexão também. Essas agências que deixaram de existir, né, e que tinham essa presença física, será que elas estavam realmente presentes, mesmo estando fisicamente? Porque acho que também é essa a diferença. Pode estar na cidade, estar com uma agência física, sim, mas só essa estrutura lá não quer dizer que há uma presença realmente, né? Como a gente está falando aqui, né? Que é de ouvir as pessoas, de conversar, de oferecer, né, o que ela precisa, não só o que ela quer. Acho que vai muito além também da estrutura física, né, em cada cidade. Talvez elas não estavam presentes realmente antes. E tu sabe até, agora tu me lembrou de uma questão aqui. Tem agências nossas que por muitos anos, se você olhasse só para as sobras que ela dava quando fechava o exercício, né, ela dava sobras negativas. Então, se você olhasse só para sobras, você tinha fechado. Mas a gente é uma cooperativa. As sobras é parte do processo. Ela não determina, não é o retorno de um investidor que olha lá, não estou tendo lucro. Foi, né? A sobra. Então, a gente, quando analisava aquilo, dizia, não, mas aqui está sendo importante porque a contribuição que a gente está dando para essa cidade é essa, essa e essa. Hoje, essas agências, a gente tem, agora esse ano, visão de futuro também, 100% das nossas agências com resultados positivos. Bacana. 100% delas. Interessante. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas se a gente tiver ainda algo para dizer de futuro, de visão, vocês podem ficar à vontade. Se esquecermos também de citar alguma coisa. Queria agradecer a presença de vocês hoje aqui no TelaCast e já fica também o convite, né, para uma outra oportunidade que venham aqui também. Conheçam o nosso outro estúdio também, além desse aqui do Roubadinhas. E, novamente, muito obrigado. Quem quiser começar... Eu começo, daí o Francisco encerra, né? Já que eu comecei primeiro, né, Francisco? Então, assim, eu acho que primeiro agradecer vocês, né, aqui pelo espaço e agradecer os nossos associados pela confiança que eles depositam na cooperativa, por buscar suas soluções na cooperativa. Agradecer aos nossos colaboradores também, porque eu costumo dizer que fazer parte do Sicredi não é só um trabalho, né? A gente oferece realmente uma possibilidade da pessoa buscar satisfação pessoal, profissional. É uma experiência de vida, assim, riquíssima, né? Então, associados, colaboradores, vocês, e desejar, sabe, para
toda a nossa área de atuação em 2025 com muita prosperidade. Os desafios estão aí, né? Mas se a gente compreendê-los e colocar nossa energia em buscar soluções para contorná-los, né? Onde a gente bota a nossa energia prospera. Então, que a gente possa colocar nossa energia em resolver as dificuldades que temos, em buscar prosperidade, que seguramente nós colheremos bons resultados. Tá bem? Obrigado. Perfeito. Obrigadão. Também quero agradecer o convite, que esse momento como vice-presidente também está sendo novo para mim, né? Mas o meu grande desafio são justamente os programas sociais, né? Que é a área que eu acabo atuando mais, né? O executivo fica com o Shirley, eu e o Álvaro ficamos mais com essa área, mas dentro da minha divisão lá, eu e o Álvaro, os programas sociais ficaram comigo. Então, a minha luta é justamente por isso, é desenvolvimento local, é olhar para as entidades. Tu falou das cooperativas escolares, isso para nós é assim uma ferramenta de transformação do mundo, dá para se dizer, né? Então, a gente essa semana ainda visitou Terra de Areia, que foi a primeira no litoral, né? Eu participei da assembleia de fundação, acho que foi setembro ou outubro, alguma coisa assim. Acho que foi outubro, estava frio aquele dia. E aí, inclusive, a gente escutou as professoras, escutou a diretora. E aí, por coincidência, a gente no outro dia encontrou um pai de uma criança que participa lá da escola. Então, ele falando, né, de como ela está gostando e como ela está buscando resolver problemas pessoais dela ali dentro daquele engajamento, né, engajada com a escola. A gente vê que tem como mudar, né? Tem como mudar e para nós, como Sicredi, fazer o bem para a comunidade onde a gente está inserido é uma das coisas que mais dá prazer para nós, né? Ver o resultado, ver o associado com mais dinheiro no bolso, né? Pagando menos pelas taxas que tem que pagar, porque a cooperativa precisa também viver, né? Mas pagando o preço justo, né? Que é bem abaixo do mercado. E vendo a sociedade contente no geral é o que nos deixa mais satisfeitos. Então, quero agradecer por essa tarde aí. Muito obrigado. Quando precisar da gente, estamos aí. Muito bem, obrigadão. Júlia, obrigado pela presença. Eu que agradeço e já deixo o convite para amanhã, o pessoal acompanhar mais um TelaCast, a partir da 1h aqui no Roubadinhas. Amanhã vai ser com o pessoal da Emagrecentro. Muito bem, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Então, em mais um TelaCast, o podcast do Tela 20, agradecendo novamente os patrocinadores, Amandia Café, Super da Praia, Botomé Síndico, Visual Calçados, Sicredi Caminho das Águas, Jean Ambientes e Matheus Scheidauer, nutricionista. Então, nós voltamos amanhã a partir da 1h, aí com a Júlia aqui comandando o TelaCast delas. Até mais, tchau, tchau!